Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para fazermos, aqueles que podem e quiserem, né? Fiquem de pé para fazermos leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Amém? Aquele que não estiver com seu exemplar vai estar aqui, mas aquele que está com seu exemplar, abra 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Amém, igreja? Eita glória. Vamos fazer leitura da palavra. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: Eis que Iavé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliastes com Acasias, e os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Amém? Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Me encontro feliz, né? O pastor já havia feito o convite, e na sexta-feira ele confirmou esse convite para eu estar trazendo a palavra. E eu confesso aos irmãos que eu já estou dentro dessa palavra já tem alguns meses. Já tem alguns meses que o Senhor tem me feito refletir sobre a história de Josafá. Josafá, nós vamos ver que ele está lá em 1 Reis, e ele também começa a partir do capítulo 17 em 2 Crônicas. Ele foi o rei de Judá. E quem estava reinando concomitantemente, juntamente em Israel, era Acabe. Então a história já começa por aí. Um rei que está reinando em Judá, o outro rei está reinando em Jerusalém. E nós vemos que Josafá, ele teve o seu pai, o rei chamado Asa. E Asa foi um homem que foi reto diante de Deus. Porém, no final de sua vida, ele contou com o dinheiro e não mais com o Senhor. E ele veio a falecer, dando lugar agora para o reinado em Judá a Josafá. Josafá, ele limpa as idolatrias, ele constitui cultos, ele faz a limpeza em Judá, ele pede para os homens ir para poder falar sobre a Torá, porque naquela época só existia o livro da Torá, para que o povo começasse a novamente seguir as leis, para que eles não mais caíssem nas práticas pagãs. E agora ele faz isso, ele limpa todo o território sobre idolatria, ele começa a instruir ao povo a adorar e a se voltar a Deus novamente. Só que ele faz uma aliança. E a primeira aliança que ele fez foi quem? Acabe. E isso muito me chamou a atenção, porque Acabe, ele queria tomar de volta uma terra que ele já tinha perdido, pastor. E a palavra lá em Reis vai dizer que estava tudo em paz. Ora, se está tudo em paz, por que eu quero procurar guerra? Se está tudo em paz, por que eu me levanto procurando guerra?
Acabe, mais uma vez, ele se levanta querendo guerra. Um homem que eu vejo, um homem mimado. Mas ele se levanta querendo guerra. Só que aí entrou o problema. Porque se a pessoa quer guerra, vá para a guerra sozinho. Não queira arrastar outro contigo. A guerra quem está fazendo é você que está querendo guerra. Então, vá sozinho, não queira arrastar ninguém. Só que o que acontece? Há um convite. Josafá está indo visitar Acabe. Josafá estava indo visitar Acabe. E ele falou assim, ei, a palavra vai dizer uma palavra chamada persuadir. Vai dizer que Josafá persuadiu, Acabe persuadiu a Josafá para eles irem para a guerra. Josafá fala assim, não, o teu Deus é o meu Deus, a tua guerra é minha guerra. Para com isso, crente. A guerra do teu irmão, às vezes, não é a tua guerra, não. E aí você está embarcando de gaiato no navio, na guerra do irmão. Estava tudo em paz, mas ele procura guerra. E quem ele arrasta junto? Josafá. Um homem que era temente a Deus. Ah, tá bom, não, eu vou sim, estamos junto. Hashtag estamos junto. Mas vamos fazer o seguinte, consulta alguém aí, para poder saber se Deus está com a gente. Aí isso me chamou a atenção na tarde desse dia. O Senhor falou uma palavra comigo que a gente até citou na EBD. Inchar. Quando eu li o texto, porque vai dizer que Josafá fala, vamos consultar a Deus. Só que Acabe era um homem que ele não tinha temor a Deus. E ele se junta com quem não tem temor a Deus. E Acabe fala assim, peraí, vou trazer 400 para falar contigo. Irmãos, isso me persuadiu de uma certa forma, alguns meses atrás. Porque todo mundo chega para a irmã e fala assim, irmã, conjectura. Aqui deve ter quase uns 200. 200 pessoas chegam para você dizendo, não, vai, Deus é contigo. Tu vai duvidar? Se 200 está falando a mesma coisa. Agora tu imagina 400. 400 para poder falar para Josafá e Acabe. Não, Deus é contigo, vai lá. Inchar. Orgulho. Espera aí, está inchado esse negócio. Está muito inflado. Mas será que tem alguma coisa dentro realmente? Sabe, aquela situação que você se vê que parece ser muita coisa, mas na verdade não é nada? Sabe aquela pessoa que chega para poder conversar com você e ele fala muitas coisas, sabe? Já se depararam, jovem, com gente que chega perto de você para falar muitas palavras, mas na verdade no meio daquelas palavras não tem nada, Gisele. É só falácia. É só falácia. Pode reparar, quem fala muito, nada tem. Quem fala muito, nada tem. Aí vem 400 profetizando a mesma coisa. Está tudo inchado, não tem nada. Está vazio. Não tem nada de Deus. Está inchado. Mas Josafá fala assim, peraí. 400 já me disseram a mesma coisa. Já profetizaram a mesma coisa. Mas tudo bem, chama mais um. Gente, 400 te falando a mesma coisa, tu vai duvidar? Diante de Deus, nem eu duvidaria. 400 profetas falando a mesma coisa? Só que Josafá liga uma luz e fala assim, peraí, eu quero mais um. Está todo mundo dizendo a mesma coisa? Eu comecei a ficar com o pé atrás nesse negócio aí. Como é que pode todo mundo pregar a mesma coisa, falar a mesma coisa? Será que não está errado? Será que não é uma Maria vai com as outras, sabe? Aquela pessoa Maria vai com as outras, que vai tudo concordando, mas quando na verdade nem conteúdo tem. Era mais ou menos assim. E aí o que acontece? Chama Micaías, profeta de Deus. Esses 400 aí que ele chamou, eu tenho para mim que é aqueles 400 de Baal. Não, esses não servem. Chama mais um. Quando ele chama Micaías, Micaías vem e profetiza o que deveria ser profetizado.
olha, eu vejo Israel sem pastor, todos dispersos. E o Senhor falando, vá cada um para a sua casa. E quando Micaías diz isso, ele leva um tapa na cara. E ele é praticamente chamado de profeta de Baal, que ele estava falando mentira. E Acabe ainda vira para ele e fala assim, prende ele, porque ele vai ficar preso, até que eu volte em paz da guerra. Micaías é audacioso. Se tu voltar vivo, Deus não me usa. Eu quero te ensinar o que é ser profeta nessa noite. Que o Senhor venha abrir a tua mente para você ser profeta. Você precisa ser profeta. Profeta de Deus. Não aquele Maria vai com as outras que vai com 400, não. Mas que você venha ser profeta de Deus. Aquele que não se corrompe, aquele que não dá ouvido para o que não deve, aquele que não anda com quem não tem que andar, aquele que não faz aliança com quem não tem que se aliançar. É isso que Deus está falando. Peraí, 400 dizendo a mesma coisa? Chama mais um, porque está estranho. Eu quero mais um. Seja profeta nessa noite, profeta que fala a verdade, profeta que não se corrompe, profeta que não tem medo. Às vezes Deus quer falar algo contigo, mas você está com medo. Ei, quem tem intimidade com Jesus não pode ter medo. Sabia? Quem tem intimidade com Cristo não deve ter medo. Não deve ter medo, porque ele entende a voz do seu Deus. Ele entende quem está falando com ele, pastor. Ele entende a voz do seu Criador. E uma vez a voz do Criador falando com ele, ele vai duvidar? Não tem como duvidar. E Micaías entregou o que era para ser entregue. Mas mesmo assim, Josafá desceu para a guerra. Eu quero correr um pouquinho. Josafá, ele desce para a guerra. Só que o alvo não era Josafá, o alvo era Acabe. Josafá entrou de gaiato no navio. Mas Acabe era o alvo de Deus. Deixa eu te falar, não faz aliança com quem você não tem que fazer. Porque quando eu li essa palavra, eu vi Josafá como se fôssemos nós. E todos os profetas que se levantam para falar com ele, como se fosse o próprio Deus. O cuidado que Deus teve com Josafá. O cuidado que Deus teve com Josafá. Quando acontece isso, o alvo era Acabe, não era Josafá. Acabe vem a morrer. E aí eu quero que você comece a contar comigo quantos profetas se levantaram para poder falar com Josafá. Josafá, ele inicia o reinado dele no 17. No 18, ele faz aliança com quem não tem que fazer, Deus dá livramento. Mas ele entende, peraí, eu me levantei para fazer um negócio diferente. Eu me levantei para poder seguir a Deus e não corromper esse povo. Eu preciso ser diferente. Eu não posso escutar 400. Eu tenho que escutar uma só voz. E essa uma só voz é a voz do Senhor. Se coloque como Josafá nessa noite. Você tem aliança com Deus. Ninguém vem na igreja a passeio, irmão. Irmã, ninguém vem na igreja a passeio. Eu venho à igreja porque a cada dia, Fernando, eu preciso de libertação. Estou falando de mim. A cada dia eu preciso de libertação. Eu venho na igreja porque eu entendo que há um único Deus. E eu não posso ser enganada. Eu não posso ser enganada de jeito maneira. Eu venho na igreja porque eu preciso louvar e adorar a Ele.
Eu preciso seguir as leis do Senhor, não me corromper e não fazer aliança errada. Rafaela, mas como eu consigo isso? Você está no lugar certo. Buscando a face do Todo-Poderoso nesse lugar. Renunciando à sua própria vontade. Obedecendo a Cristo. Nos dias de hoje está difícil. Josafá se levantou para fazer o que era correto com o povo de Judá. Mas eu quero te mostrar, à luz desse exemplo com Acabe, que nem sempre a gente acerta. Às vezes vem alianças que nós achamos que é de Deus, porque é minha amizade, é meu amigo, é meu parente, eu vou ajudar ele. Ei, para! Jesus está dizendo, nem toda aliança é para você entrar. Olha o livramento de morte que Josafá teve. Por quê? Se levantou do profeta para repreender agora ele. Josafá, se coloque como Josafá nessa noite. Josafá se levantou para fazer o que era correto. No meio do caminho, ele quis fazer uma aliança indevida. Deus, na sua plenitude, autoridade e poder, envia Micaías para poder dizer, epa, esse negócio aí está estranho. Tem certeza mesmo que tu vai entrar nessa aliança aí? Tem certeza mesmo que você vai ajudar? Porque é muita gente querendo ajudar. Mas será que realmente é de Deus você ajudar? Você desceu à casa do oleiro, foi orar e perguntar a Jesus se é para ajudar? E o que começa a acontecer? O profeta se levanta para falar com ele. Deus dá livramento a Josafá. E agora, depois do livramento, eu fiquei conjecturando, pastor. Eu fui lá, fiz o que não era para ter feito. Jesus, ele é aquele que sempre avisa antes. Ele enviou Micaías para poder dizer, ou seja, ele tinha opção. Everson, ele tinha opção. Depois de escutar o que Micaías disse, sabendo que é homem de Deus, ele tinha a opção, ir ou não ir. Mas ele escolheu ir. Aí vem Deus com a misericórdia. Espera aí que eu vou livrar meu filho. Porque o alvo era Acabe. Não vou falar sobre Acabe, porque tem algo aqui tremendo também sobre Acabe. Porque o próprio Deus procura matar Acabe. Então é por isso que isso acontece. Mas eu quero falar de você, eu quero falar para você sobre Josafá. Deus dá livramento. E eu fiquei conjecturando, meu Deus, quantas das vezes a gente se levanta para fazer o que Deus não está mandando fazer. E Deus, com a sua misericórdia, dá livramento. Quantas vezes, igreja, nós nos levantamos para fazer o que Deus disse para não fazer. E Deus se levanta e fala assim, não, dá livramento a ele mais uma vez. Não, vou dar livramento para ela mais uma vez. Quantos livramentos, igreja? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Aí eu fiquei conjecturando, peraí. Ele já passou pelaquela fase. Deus deve ter, já caiu no esquecimento. Mentira. Deus envia Jeú agora para repreender ele. Deus envia Jeú para poder falar com ele. Olha só. Porque você foi emprestar auxílio ao ímpio, demonstrando solidariedade àqueles que Deus odeia. 19, versículo 2. Olha Deus repreendendo ele. Por que você desceu para dar auxílio para quem eu não te mandei dar? Por que você está ajudando uma pessoa que me aborrece? Isso é forte, igreja. Por que você está aborrecendo a Deus, dando ajuda para quem Deus não quer que você dê ajuda? Acabe aborrecia ao Senhor. E você foi lá colocar a mão onde não devia, para ajudar quem não devia. E Jeú se levanta para poder repreender ele. Só que eu vi a graça de novo. Porque ele falou, e por causa disso, iria acontecer algo com ele. Só que Deus vai e usa Jeú para poder falar. Mas Deus achou graça em você.
Deus achou graça em você. Deus achou graça em você. Deus achou graça em você nessa noite. Você sabe o que é isso? Misericórdia. Erramos todos os dias, mas o Senhor se levanta e fala assim: eu achei graça em você. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi, te levantei e te dei as nações para o profeta Jeremias. Eu te escolhi desde o ventre. Eu tenho algo diferente contigo antes mesmo de você ser concebido. Eu já tinha te escolhido. Por isso a graça e a misericórdia sobre Josafá. E aí a história continua. Quando a história continua, o que acontece? 3 reinos se levantam contra Josafá. Um homem que acabou de passar por uma peleja que não era para ele ter entrado. Deus usa o profeta antes mesmo dele entrar. Ele entra. Quando chega mais na frente, se levanta outro profeta para repreender. Aí Deus falou: não, acho graça em você. Só que aí, o que acontece? 3 reinos agora se levantam contra ele. Isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Porque eu vejo um homem que é escolhido por Deus, instituído por Deus. Não só homem, aqui é um homem, mas você é mulher. Você é escolhida e instituída por Deus. Muitas das vezes acontece uma coisa aqui, outra ali, e a graça e a misericórdia está sobre você. Deus levanta homens e mulheres para falar com você. Mas agora você vai entrar numa guerra que nem é tua. Houve uma guerra que você mesmo colocou o pé. E agora está estourando uma guerra que você não escolheu botar o pé. É diferente as guerras. É diferente, igreja, a guerra. Há 2 guerras diferentes aqui. Uma que você escolheu entrar. E a outra que você nem sabia que iria entrar. Em uma guerra você não pediu auxílio a Deus. Melhor dizendo, ele até pediu porque Micaías falou. Mas ele tinha a opção de ir ou não ir e ele foi. Agora ele está em uma guerra que ele nem tem como sair. Só que ele começa a fazer diferente nessa guerra. Essa guerra, Josafá começa a adorar. Sabe o que está faltando no crente? Oração. Sabe o que está faltando no crente? Descer à casa do oleiro. Sabe o que está faltando no crente? Voltar para a face de Deus. Sabe o que está faltando no crente? Renunciar à sua vontade para viver a de Deus. Porque quando obedecemos, quando renunciamos, eu duvido que Deus não vai falar com você. Se você está renunciando, está orando, está jejuando, está se consagrando, Deus vai falar com você. Agora, se você está no marasmo, os problemas me abateram. Dá glória. Mas você não sabe como está lá em casa. Dá glória. Mas Rafaela, a luta que eu estou enfrentando. Dá glória. Rafaela, e o problema que se instaurou. Dá glória. Rafaela, mas tu não sabe quem me procurou para poder falar certa coisa. Dá glória. Renuncia. Obedece. Abra os olhos. Abra os ouvidos. Abra a sua mente. Porque eu fiquei marcada com um versículo que diz assim: o Satanás quer manter cativo o teu entendimento. E sabe como isso acontece? Quando nós caímos no marasmo. Quando nós já perdemos a força de buscar. Quando já perdemos a força de orar. Quando já perdemos a força de falar com Deus. Ele vai levar a tua mente para outras coisas, menos para Deus. Que a sua mente nessa noite seja liberta. Que a sua mente nessa noite venha a ser liberta.
Às vezes a gente acha, Patrick, que precisamos de libertação para um vício. Às vezes nós achamos que precisamos orar por muita gente pedindo libertação, porque fuma, porque bebe, porque usa algo, porque se prostitui. Ei, deixa eu te falar, até quem já está aqui há muito tempo precisa disso. Precisa ser liberto. Não é só nas grandes coisas não, é nas pequenas também. E sabe aonde a gente coloca a oração? Nas coisas pequenas. Porque os problemas estão muito grandes. Então a oração ficou pequena. Aí vai botando de lado. Vai deixando de lado. Vai deixando de lado. Quando você vê, cadê sua vida de oração? Cadê sua subida ao monte, irmão? Nem que você fique no pé do monte. Nem que você fique na cerca do monte. Nem que você só vá lá, Senhor. Porque eu vou te falar, Rafaela, mas monte, eu posso estar em casa. Deixa eu te falar. Tem guerras que dentro da tua casa. Tem guerra que dentro da tua casa tu não vence. E tem certas situações que Jesus está te chamando e você está deixando passar. Jesus está te chamando para um particular, para te revelar. E você está deixando passar. Porque os problemas instaurados dentro da casa, a preocupação do dia a dia, não te deixa ter o particular. E aí, vai no monte. Tira um particular com Jesus. Tira um particular com Jesus. Irmãos, eu falei isso, eu acho que na TPM. Eu acho que foi até a Camila que falou por mim, na verdade. Porque eu estava dando o exemplo e ela fez essa frase, e essa frase é muito linda. As minhas maiores guerras eu venci no monte. Foi isso, não foi? Foi uma frase muito linda de efeito. As minhas maiores guerras, elas foram vencidas no monte. E eu vejo Josafá colocando agora o povo para jejuar. A palavra vai dizer que a nação jejuou. A nação jejuou. Incluiu homem, incluiu mulher, incluiu crianças. Todos jejuaram, porque eles entenderam que a guerra que eles iriam enfrentar, eles não iam ter poder para aquela guerra. Era numeroso demais o inimigo deles. Mas ele falou: epa, vamos jejuar, vamos nos consagrar, vamos louvar a Deus. Porque eu tenho certeza que se você louva, você jejua, você ora, você faz propósito, é impossível você não mover o coração do Senhor. É impossível você não chamar a atenção dele. Estourou uma guerra. Porque quando é uma guerra que a gente quer entrar, a gente não está nem aí não. Eu que entrei mesmo. Agora, quando você sente aquela guerra que está vindo, que você nem sabia, epa, peraí, como é que é esse negócio aqui? Você começa a querer jejuar, para poder saber a resposta de Jesus. É assim ou não é? Quando tu entra na guerra. Jesus, que guerra é essa? Eu preciso buscar a face do Todo-Poderoso. Bate até ponto na consagração. É ou não é verdade? É, porque eu faço. Quando temos guerras, sobe monte, desce monte, vai para consagração, vai para círculo de oração. Minhas maiores guerras venci em consagração, círculo de oração e monte. Porque eu entendi que só o meu joelho ao pé da cama não iria resolver. Eu tinha que fazer algo diferente.
Eu tinha que fazer algo diferente. Sabe o que eu fiz? Levei os meus livros da ordem, todos para o monte. Fiz de maluca mesmo. Rafaela, tu é doida? Sou, mas recebi vitória. Levei o meu livro para fazer o exame da ordem no monte. Fiz cartinhas para Jesus, porque eu entendia que aquela guerra para mim era muito grande, eu não ia conseguir. Para mim, para eu passar na ordem, peraí, é muito grande essa guerra, pastor. De 80 questões eu tinha que acertar 40. É grande demais. Rita, ele se apresenta grande, mas na verdade ele é pequeno. Era numeroso. 3 nações contra uma. 3 nações contra uma. Qual é a tua guerra? Qual é a tua guerra? Eu quero te dizer, não importa o tamanho dela, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deixa eu te falar. Quando isso acontece, Ele coloca todo mundo para jejuar. Ele coloca todos para jejuar. Todos para louvarem. Entende que a tua guerra você não vai ganhar batendo boca. Quando a guerra se apresenta, muitas das vezes nós perdemos o equilíbrio. Tem muito crente desequilibrado, viu? Tem muito crente desequilibrado. Que quando o problema se apresenta, quando a guerra estoura, ele não tem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. Josafá fez diferente. Você vai sair daqui nessa noite fazendo diferente. Pega a estratégia do céu aí, igreja. Pega a estratégia do céu aí. Eu não sei o que você tem vivido e nem me convém saber. Mas eu quero te dizer, dentro da guerra, você não pode perder o equilíbrio. Com certeza Josafá estava com muito medo. 3 nações contra uma. E ele orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, são numerosos, nós vamos perecer. Senhor, quando passamos por lá no passado, meus antepassados passaram por lá, pouparam eles. E por que agora eles vêm contra nós? Senhor, por que isso está se apresentando na minha vida? Senhor, por que eu estou passando por essa guerra? E aí Jesus, na sua infinita misericórdia, vira para você e fala assim: ei, a guerra não é tua. A guerra não é sua. Se você louvar, adorar, bendizer o meu nome, exaltar, glorificar o nome dele, você vai ver que o problema vai ficar pequeno. E que ele não vai ter efeito sobre você. Deixa eu te falar, o problema não vai nem chegar perto de você. Está vindo lá longe e você já está com medo. Está longe ainda e você já está com medo. Ele nem vai chegar perto de você. Mas há um segredo para isso: adoração. Adoração. Eles adoraram. E aqui eu volto para Josafá de novo. Josafá, ele é instituído como rei. Se levanta um profeta para poder dizer sobre a guerra que ele estava querendo entrar. O outro profeta se levanta para poder repreender ele da guerra que ele não deveria entrar. Só que agora ele está dentro de uma guerra que ele entende que ele não pode fazer de qualquer maneira. Ele tem que passar adorando e bendizendo ao nome do Senhor, consultando a Deus. E quando ele faz isso, que todos, conjectura a igreja aqui, jejuando em prol de um propósito, em prol de uma guerra. Epa, o pastor está numa guerra. Vamos todos nos unir e fazer propósito. Porque há uma guerra. Unidade, né, pastor? Unidade.
Vamos todos jejuar. Eu quero que você conjecture uma nação inteira, Piabetá, o Brasil inteiro, jejuando num só propósito. Quando você fica em um só propósito, sabe o que acontece? Deus se movimenta para falar com você. Deus se movimenta para falar com você. E agora vem um terceiro profeta, Jaziel. Jaziel é tomado pelo Espírito Santo de Deus no meio da congregação. O povo está jejuando, adorando e num só propósito com Josafá, porque eles entendem que a guerra é tremenda. Alguém se levanta no meio da congregação e o Senhor começa a usar aquela pessoa para poder dizer: a peleja não é vossa, a peleja não é tua, a peleja não é tua, porque você louvou ao nome de Deus, porque você renunciou para viver o que Deus tinha preparado para você. A peleja não é tua, porque você jejuou e buscou. A peleja não é tua, porque você resolveu adorar o nome dele. A peleja não é tua, porque você se separou, foi no monte, se consagrou. A peleja não é tua, a peleja não é tua, a peleja não é tua, senão de Deus. Ele é usado por Deus para falar com Josafá. Josafá, a peleja não é tua. A peleja não é tua, Josafá. E eu acho isso lindo, porque ele recebe a palavra do profeta agora. De primeira ele tinha a opção, é escutar, não é escutar, e ele foi. Só que quando a peleja fica maior, epa, peraí, eu tenho que crer nesse profeta, porque eu já tenho um exemplo lá atrás com Micaías, em que ele profetizou e mesmo assim eu fui. Mas agora eu entendo que a guerra é tamanha, e eu não posso duvidar de Jaziel. Deus usou Jaziel para o povo. E é o que eu acho lindo, o versículo que diz: credes nos profetas e prosperareis. Igreja, isso aqui é muito forte. Crede nos profetas e prosperareis. Quando eu li esse versículo e entendi o texto e o contexto, eu fiquei, meu Deus, Josafá só venceu a guerra porque ele creu no profeta. Ele creu em Jaziel, que se levantou para poder dizer que a peleja, eles nem iam precisar pelejar. Só ficar parado, fica de pé e observa o que Deus vai fazer. Observa. Aí você está no meio da guerra, olha só. Você está no meio dessa guerra, o profeta está falando com você e você está fechando o ouvido. Você está no meio da guerra, porque a guerra é tão grande que você não consegue nem crer no profeta. Sabe aquilo que é impossível? E o profeta está dizendo para você que é possível. Mas você está, não, é muito grande. É impossível. E você não crê. E quando eu li isso, eu lembrei da minha vida. Porque, como eu já disse, as minhas maiores guerras eu já venci no monte. Ainda virão outras, com certeza. Mas eu comecei a conjecturar que se eu estou onde eu estou hoje, é porque eu criei no profeta. Eu resolvi crer no que o profeta me entregava. Por isso eu estou onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que ainda há muito mais a de vir. Porque eu criei no que o profeta me entregou.
Quando o profeta me entregou assim: você vai ser advogada. Você olha para si mesmo e você não acredita. Mas o que está acontecendo dentro da minha casa é impossível. Não tem como dar certo. Mas se você crê no que Deus está falando através do profeta, você vai prosperar. A palavra prosperar não é que você vai enriquecer, mas aonde você colocar a sua mão. Aonde você colocar a sua mão. Aonde você colocar a sua mão, vai dar certo, vai prosperar, você vai vencer. Creia nos profetas e prosperareis. No outro dia eles se levantam para poder ir para o vale de Tecoa. E ali Josafá fala com o povo: povo, creia nos profetas e prosperareis. Creia nos profetas e prosperareis. Eles estavam indo em caminho à guerra, Maiara. E eles fizeram o quê? Louvaram ao nome do Senhor. Eles só louvaram ao nome do Senhor. Mas eles estavam sob uma palavra. Eles estavam sob uma palavra. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que você tem promessa. Eu tenho certeza que você tem promessa. Eu tenho certeza que pelo menos uma promessa Deus já falou com você. Que você vai ser alguma coisa, que você vai conseguir alguma coisa, que o Senhor vai movimentar alguma coisa. E como eu disse na consagração quinta-feira, Ele é a própria palavra. Uma vez Ele falando, Ele não cumpriria. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele falando, Ele cumpre. E eles foram para a guerra, mas foram para a guerra sob uma palavra: creia nos profetas e prosperareis. Creia nos profetas e prosperareis. A guerra está aí. O meu problema está lá dentro de casa. O meu marido, meu filho está dessa forma. Mas eu creio no que o profeta me disse. Porque o Senhor falou através dele. A peleja não é minha, a peleja é de Deus. Eu só preciso ficar na posição que eu vou vencer essa guerra. E eles descem para a guerra. Só que antes mesmo deles chegarem lá, eles próprios, entre si, eles se matam. O inimigo, ele fica confundido. Às vezes você não está usando a estratégia correta. Você não está usando a estratégia correta. Vou te dar um exemplo, que é o que está mais fresquinho na minha cabeça. Eu estava com uma amiga e ela falou para mim que o marido dela é meio esquentadinho, sabe? É meio esquentadinho. E aí ela virou para mim e falou assim: quando eu entrei no carro, eu entrei de cara fechada. Porque ele já tinha tentado falar com ela e não tinha conseguido. E quando ele conseguiu, ele só falou palavras bonitas, para não dizer o contrário, no telefone. Quando ela entrou dentro do carro, ela já entrou de cara feia. Aí eu fui e falei: minha amiga, você fez errado. Comece a confundir o seu inimigo. Você fez errado. Porque uma pessoa que está com raiva, ela não quer receber uma cara feia de volta. A pessoa que está com raiva, se ela recebe uma cara feia de volta, pastor, a tendência é o negócio ficar pior ainda. É ou não é verdade, maridos e mulheres? Se já está com raiva, a esposa chega com cara feia, o negócio vai ficar pior. E não deu outra, ele arrancou com o carro falando: quem está com essa cara feia? E eu falei: minha amiga, você fez errado. Sabe o que era para você ter feito? Confundido o seu inimigo. Entrava no carro e falava assim: oi amor, foi tudo bem na consulta. Era uma consulta que eles estavam em Petrópolis. Amor, foi tudo bem na consulta.
Era isso que você deveria ter feito. Porque automaticamente a pessoa que está com raiva, quando você chega com cara feia, a tendência é piorar o negócio. Agora, se eu confundo o meu inimigo e chego fazendo um carinho, não, hoje eu vou fazer a melhor comida. Não, hoje eu vou fazer o que ele mais gosta. Hoje eu vou fazer assim, assim, assim. Você confunde o seu inimigo. Os inimigos foram confundidos entre eles. E eles se mataram entre eles. Quando eles chegam para a guerra, o que é que tinha lá, igreja? Corpos mortos. Não havia nada lá mais. Estavam todos mortos. Está vendo a importância de você confiar em Deus? Está vendo a confiança de você confiar no profeta que falou com você? Tem que confiar no profeta. Meus irmãos, se eu não confiasse no profeta, a minha mãe não estaria sentadinha ali hoje, me acompanhando. Se eu não confiasse no profeta, eu não teria feito uma faculdade de direito. Se eu não confiasse no profeta, eu não teria passado na prova da ordem. Se eu não tivesse confiado no profeta, eu não teria montado um escritório. Se eu não tivesse confiado no profeta, quando a minha mãe caiu doente, eu não estaria vendo aqui ela andando para a glória de Deus. Porque há momentos na nossa vida que somos profeta de nós mesmos. Somos. E eu sou chata. Porque eu falo assim, Jesus, antes de falar, fala comigo. Mas quem tem vida de oração entende que Deus fala comigo e confirma no profeta. Ou se já aconteceu também do profeta falar comigo e eu orar a Deus e Deus confirmar o negócio. Teve umas profecias que eu fiquei assim, não, mentira. Mentira. Não, Jesus. Sério? Você não entende. Deus se revela em sonho. Deus se revela no louvor. Deus se revela na palavra. O que o Senhor tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Tanto é maior que quando eles descem para a guerra, só há corpos. Mas nessa mesma guerra há despojos. Riqueza, ouro. E a história está dizendo que é tanta coisa que eles não conseguiram carregar numa viagem só. Tiveram que fazer várias viagens para carregar. Creia no profeta e prosperareis. Creia no profeta e prosperareis. Tem muito sonho engavetado. Deus falou isso comigo na consagração. E Deus está me fazendo lembrar para poder falar. Há muito sonho engavetado. Porque você parou de crer no que o profeta te entregou. Você simplesmente parou de crer no que o profeta te entregou. Por quê? Porque já se passou muito tempo. Eu não consigo, é muito difícil. É inacessível para mim. Deixa eu te falar, a faculdade também era inacessível para mim. Mas Deus tornou-la acessível. Deus torna o impossível possível para você. Deus torna o que é impossível para você possível para você. Creia nos profetas. E eles descem para a guerra e só tem corpo. Eles carregam despojos, ouro, tesouro. E não em uma só viagem, mas várias. E quando o Senhor me deu essa palavra para a gente já amarrar aqui e fechar essa mensagem, Deus falava assim comigo. A história de Josafá. A história de Josafá. Pelo caminho há vários profetas que falam com ele. Só aqui eu já citei o nome de 3 profetas.
E há mais um, que foi o que a gente leu quando nós iniciamos a palavra. E eu fiquei assim conjecturando a misericórdia de Deus, sabe? Porque a gente inicia uma caminhada com Cristo, mas a gente não sabe o que tem na caminhada. A gente inicia a caminhada, mas muita coisa Deus não nos fala, Deus não nos revela. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele vai levantando os profetas para poder te guiar, para poder falar contigo. Porque, como eu já disse, às vezes a guerra é tão grande que você tem coisa que não está se atentando. Ou você resolveu tomar um caminho que não era para você ter tomado. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, se levanta para falar com você. E eu fiquei imaginando Josafá e todos aqueles profetas como se fosse o próprio Deus, como se fosse Jesus, porque Jesus tem misericórdia de nós. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E eu fiquei observando a história de Josafá. Muitas coisas, foi um homem que se levantou para fazer o diferencial. E no meio do caminho, Deus foi dando as estratégias para ele. Josafá, é por aqui. Josafá, não vai por aí. Josafá, escuta aqui. Josafá, eu sei que você está atarefado, mas eu vou levantar alguém para falar contigo. Josafá, abre os seus olhos. Josafá, abre os seus ouvidos. Josafá, quero falar contigo. Josafá, aplica jejum. Josafá, desce porque eu preciso falar. Eu vi Josafá e muitos profetas falando com ele. Uma hora para repreender, outra hora para poder guiar, outra hora para falar que se agradava dele, outra hora para poder dizer: epa, essa peleja tu não precisa se preocupar não. E eu vi o próprio Deus tendo misericórdia de Josafá. Eu vejo Jesus com um cuidado imenso, igreja, porque não há um aqui que não diga assim: não, verdadeiramente, Rafaela, tem coisas que acontecem que realmente fogem do controle. Tem coisas que acontecem dentro de casa que quando eu vejo, opa, já saiu, já falei, já fiz cara feia. Ei, confunda o teu inimigo. Confunde o teu inimigo. Que Jesus está prontinho para poder te guiar. Jesus, ele está pronto para poder te guiar. E aí eu termino falando sobre mais um profeta. Esse profeta, ele se levanta para poder nem deixar a aliança acontecer. Agora é diferente. Lá atrás ele fez a aliança com Acabe. Agora ele se levanta para fazer uma outra aliança, para fazer navios, para poder buscar ouro de Ofir. Só que sabe o que Deus usa o profeta para poder falar com ele? Não vai acontecer. Os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pode ser concluído. Jamais pode ser concluído. É Jesus dando mais um livramento para alguém aqui nessa noite. Tem aliança que você já até fez e já deu tudo errado. Quase morreu nessa guerra. E tem aliança que Jesus está falando assim para você: eu não vou nem deixar você fazer. Eu não vou nem permitir que você faça. Sabe por quê? Senão o inimigo ganha e eu te perco. E eu não quero isso, Josafá. Eu te amo, Josafá. Jesus te ama. E Jesus não aceita te perder. Na trajetória dessa vida, Jesus vai te dar estratégia para você vencer. Ele vai te mostrar o caminho. E Ele é o próprio caminho. Jesus é o próprio caminho. Jesus é o próprio caminho. Jesus, Ele é verdade, Ele é vida, Ele liberta, Ele é o caminho. E Ele está dizendo:
Teve alianças que você até chegou a entrar. Mas eu não te perco, Josafá. Josafá, eu não te perco. Porque eu me agradei de ti, Josafá. Josafá, você fez o que me agradava. Você retirou a idolatria. Quando você viu aquele povo inchado, aqueles profetas inchados, você não creu neles e chamou um verdadeiro homem de Deus para falar contigo. Porque por muitas das vezes damos ouvidos para o que não devemos, para pessoas que não têm nada a acrescentar, com pessoas que não têm vida no altar. Mas você é diferente. Você vai dar ouvido para quem tem Deus. Você vai dar ouvido para quem tem Deus. Josafá, eu te amo e não te perco. Josafá, eu te amo e não te perco. Te dou um livramento aqui, te dou um livramento ali. Eu não permito que você continue com certas alianças, e eu não deixo nem você se aliançar. Eu não te perco, Josafá. Nessa noite, eu gostaria de que quem entendeu essa palavra viesse aqui à frente. Porque o Senhor, Ele fala assim, que Ele tem misericórdia de ti. Muitas das vezes você entra aqui na igreja, até senta no banco, mas quando vai para casa a guerra estoura. E quando essa guerra estoura, muitas das vezes você não tem estratégia. Muitas das vezes você não consegue lidar com o que tem dentro da sua casa. Mas através dessa palavra eu entendi que Josafá, ele era agradável a Deus. Se você é agradável a Deus, vem aqui na frente. Ou melhor dizendo, se você quer ser agradável a Deus, vem aqui na frente. Rafael, eu estou numa situação que eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança e eu tenho certeza que não era para ter feito. E fica depois difícil de sair dessa aliança. Porque Acabe e Josafá, eles se tornaram parentes. Então tem certas alianças que fica difícil de sair. Mas Deus quer dizer para você, eu quebro todo jugo. Eu quebro todo jugo. Jesus, ele não veio em vão, irmão. Ele não pagou preço de sangue. Ele não morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos levar uma vida cativa. Não. Ele está dizendo, eu te tiro dessa situação. Basta você me adorar. Basta você me adorar. Eu não sou muito boa para ficar fazendo apelo. Não sou. Eu gosto muito de pregar a palavra, de fazer ela a mais dinâmica possível para que você entenda. Mas eu entendo também que vir aqui na frente você precisa querer, não eu ficar forçando algo. E se alguém entendeu essa palavra, se coloque de pé e vem aqui na frente. Mas se você não acha que precisa de oração nessa noite, pode permanecer também no seu mesmo lugar. Porque eu creio que ao menos uma pessoa recebeu essa palavra nessa noite. Eu creio que alianças vão ser quebradas. Existem alianças que precisam ser quebradas antes que você morra. Existem alianças que precisam ser quebradas antes que você morra. O normal de uma aliança, esse aqui é um anel, não é uma aliança. Mas o normal de uma aliança é o quê? Um círculo. Ela não tem quebra, ela não tem rachadura, ela não tem um espaço para que você abra, não, ela é por inteiro. Jesus, ele nos quer por inteiro, ele quer fazer uma aliança conosco. Mas também existem alianças que Jesus pega e quebra. Existem alianças. A aliança com Cristo não, é infinita. Mas a aliança que você procura fazer de si mesmo,
Algumas, Deus diz, é necessário quebrar.